Primeiramente, eu queria agradecer a mesa e a essa plateia maravilhosa que só coloca mais responsabilidade nos meus ombros, né, pelo entusiasmo que vocês estão demonstrando. E também pela honra que é de ser candidato do PCB nas eleições para vereador. Tá? Então, essa honra não é à toa, porque uma candidatura do PCB traz consigo toda a sua história, toda a bagagem, né, e toda a responsabilidade que o PCB tem junto a essa sociedade, nos seus 90 anos, e então só aumenta a cada dia que passa, né, essa responsabilidade. Falar aqui, depois do que o Ivan falou e do que o Lincoln também falou, é meio complicado, porque ainda bem que deram um tempo, porque senão eu não ia conseguir falar. O Ivan, pelas palavras dele, né, quando o Ivan me conhece há 30 anos, eu conheço há mais tempo, porque ele é um dos responsáveis pelo qual eu vi militar nesse partido, né, pela admiração dele enquanto líder de trabalhadores. E o Lincoln, por ter sido meu professor, quem me apresentou, né, pela primeira vez uma análise marxista em sala de aula. Então ele também é corresponsável de eu estar aqui nesse partido há 30 anos e assumindo essa tarefa de ser candidato. Então, eu queria agradecer primeiramente a vocês dois também, por terem me dado essa oportunidade. E agora eu tenho que falar da campanha e tenho que falar da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu como carioca e como professor de história nessa cidade, atuo nessa cidade e atuo numa área que para mim é na realidade uma escola também, porque eu atuo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, atuo em Realengo, mas já trabalhei também em Campo Grande, em Bangu, tá? Então essa militância no magistério me permitiu ter um contato direto com uma realidade de uma parcela da população que sofre na carne todas as mazelas fruto desse capitalismo. Tá? Desse capitalismo que o Mauro colocou, quando ele mostra a sua face perversa, tá? E aguça a luta de classes, tá? Essa população é a primeira a sofrer isso. Aliás, digo mais, ela é a que sofre cotidianamente, tá, essas mazelas. Por quê? Porque é o pessoal que tem que acordar 4 e pouca da manhã para estar no centro da cidade às 8 horas, onde não tem ônibus. Tá? Então tem que enfrentar um transporte coletivo extremamente precarizado, porque esse transporte coletivo está a serviço não do atendimento às necessidades da população, mas sim ele está a serviço dos interesses dos empresários que financiam as campanhas desses vereadores que aí estão, de prefeitos, de governadores, e que transformam a política num imenso negócio, num imenso balcão de negócios. Tá? Então, essa população que sofre com esse transporte, porque eu sou de uma época em que você pegava o trem da Central do Brasil, e eu morei em Sepetiba também, então morei, além do ramal da Central do Brasil, né,
E para vir para o centro da cidade era um acontecimento. Você tinha que acordar cedo, pegava o trem, mas numa época que o trem transportava 1 milhão de pessoas por dia. Tá certo que você não sabia se ia chegar também. Hoje não mudou essa realidade, você continua sem saber se vai chegar. Tá? Mas com uma diferença, hoje você não chega a 500 mil passageiros por dia que o trem da Central transporta. Então essa população que sofre com isso, tá? E sofre mais também, sofre com a falta de saúde no subúrbio, que não existe saúde, as UPAs, elas não atendem satisfatoriamente. E não atendem satisfatoriamente por quê? Porque os médicos também são mal remunerados. Há caso de médico tendo que largar um concurso público, porque ou ele mantém o emprego público, a estabilidade do emprego público, e não tem como comer, não tem como pagar o mínimo de lazer ou de satisfação das suas necessidades básicas e da sua família. E tem que cair na perversidade do setor privado, que o impõe um ritmo de trabalho desumano. Essa população também é uma população que sofre com a questão da privatização, não só da saúde, mas também da educação. A própria educação pública hoje vive um processo de privatização. E esse processo de privatização da saúde e da educação acontece exclusivamente para o benefício do grande capital. Não é por outro motivo. Apesar de que no discurso que passou a década de 90 e o início da década de 2000 dizendo que o Estado era incompetente para administrar a saúde, a educação, temos então que privatizar. Essa privatização significou o quê? A expansão dos planos de saúde. Todos nós aqui praticamente devemos ter seus planos de saúde, porque não podemos contar com os hospitais públicos, porque eles são ineficientes. Mas não são ineficientes porque os profissionais que lá estão são incompetentes. Eles são ineficientes porque a política desses governos, nos seus 3 níveis, municipal, estadual e federal, tem por objetivo o sucateamento justamente do quê? Dos serviços públicos. O HU, por exemplo, está para ser privatizado. Há uma luta de resistência a isso. E óbvio que o HU da UFRJ sendo privatizado, vai a 3x2, vão todos os outros hospitais. Tá? Então, essa população ela sofre no seu cotidiano. Essa população sofre também, como foi dito aqui no texto lido, essa população sofre pela interferência do terrorismo dos grupos armados, de milicianos e também do tráfico. Ora, então, uma candidatura comunista, uma candidatura de esquerda, ela não pode deixar de estar presente justamente nessa parte da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos, sim, a obrigação de falar na Zona Sul, porque ali na Zona Sul também tem área de exclusão social, ali também tem favela. Mas a maior parte da população da cidade do Rio de Janeiro se encontra na linha 2 do metrô, se encontra no ramal da Central do Brasil ou da Leopoldina. É ali que a maior parte da população da cidade está concentrada. E é justamente ali aonde os principais problemas sofridos por essa população se encontram. Então é ali que tem que estar um comunista, é ali que tem que ter um militante de esquerda. Não vai ser em outro lugar. Para mostrar e para trabalhar junto com essa população, mostrando que aqueles problemas que elas sofrem no seu cotidiano não dizem respeito único e exclusivamente do seu bairro, não dizem respeito único e exclusivamente porque o prefeitinho ou o administrador regional daqui é um cara incompetente. Não, é mostrar que essa
das debilidades que afligem essa população estão vinculadas a questões muito mais amplas, que não simplesmente do seu bairro. Tá? Discutir a cidade do Rio de Janeiro dentro da sua característica, dentro do seu significado simbólico, tanto nacional quanto internacional, tá? É vincular a cidade do Rio de Janeiro ao grande capital, ao modelo de organização que o grande capital impõe com os seus parceiros internos, impõe a essa população. É vincular que a Copa do Mundo está construindo o que na realidade? Está construindo um cordão de isolamento aonde os eventos vão ocorrer com remoção de comunidades, colocando UPAs aonde o poder público só aparece com a repressão, não aparece, tá, com creche, não aparece, tá, com escola, não convoca a população para discutir os rumos da política que vão lhe afligir diretamente. Quem passa pelo Sucur, tá? Quem passa pela Zona Oeste, passava coisa do final do ano passado ali por Campinho, via o caos que era no trânsito para se construir a Transoeste e, de repente, quando se inaugurou, olha que bonito que ficou, mas ali tinha uma série de casas que simplesmente foram removidas. Foram para onde? A mesma coisa está acontecendo em Jacarepaguá. A mesma coisa aconteceu ali do lado do Maracanã. Por que isso? Porque há uma necessidade, né, de se remover essa população, justamente por quê? Porque é uma lógica que criminaliza a pobreza. E a criminalização da pobreza vem junto com a criminalização dos movimentos sociais. E é isso que o vereador comunista, com o seu mandato, vai estar lá denunciando. Não vai ser dentro simplesmente da Câmara dos Vereadores. Tá? Mas quando as manifestações pararem na porta da Câmara dos Vereadores, sim, pode ter certeza que o vereador comunista vai sair de dentro do seu gabinete e vai estar lá junto com a população, apoiando as reivindicações. O gabinete do vereador comunista não é para fazer as negociatas que nós sabemos que existem. Tá? O gabinete do vereador comunista é, na realidade, uma trincheira de luta das classes populares. E é assim que nós temos que entender. E é por isso que eu aceitei a tarefa de ser candidato. Por quê? Porque eu entendo que nós temos chance de, pelo menos, fazer, né, uma bagunça geral nessa política que está aí. Por isso, quando eu já tive a oportunidade de falar, tanto na convenção do PSOL quanto no lançamento da candidatura do Freixo, eu falei assim, a eleição do Freixo e a eleição de uma bancada de esquerda acende o sinal amarelo lá para Brasília. Olha, algo está mudando, e algo está mudando a partir do Rio de Janeiro. E mudar a partir do Rio de Janeiro não é qualquer coisa. Aqui continua sendo a caixa de ressonância desse país. Aqui continua sendo a caixa de ressonância também da América Latina, que nós temos que observar o que está acontecendo por aí. Tá? Eles estão nervosos. Eles estão nervosos. O Freixo falava, antes de começar o ato, dos filmes que apareceram na Bandeirantes, né, mandando ele voltar para Niterói. É porque está incomodando. Tá? Quando começarem os programas de televisão, e que somado, tá, somado com o tempo de televisão do PCB, mais o tempo de televisão do PSTU e do PSOL, tá, nós podemos sim, tá, ter um ganho político muito grande. E é por isso que eu acredito que nós vamos mobilizar essa população, vamos trazer questões fundamentais de mobilização. E por isso que o PCB entende que a democracia que nós temos que construir não é essa democracia que de 2 em 2 anos, as megas candidaturas que no primeiro dia que está liberada a campanha, já tem
enxurrada de panfletos e de materiais com cabos eleitorais pagos e tal. Não, é uma democracia que é participativa, mas é também uma democracia que organiza a população. E essa democracia que organiza a população, ela organiza pelos conselhos populares. E é por isso que nós estamos apoiando também a candidatura do Freixo. Por quê? Porque nós temos sintonia nesse aspecto. Temos sintonia porque acreditamos que sem a participação popular, a democracia é apenas para inglês ver, né? Então, gente, eu não vou me alongar mais, né, na minha fala. Eu só quero agradecer a presença de todos e convocar todos para arregaçarem as mangas para a gente partir para a luta. Obrigado.